boa noite a todos. Estamos aqui em nome da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, começando mais um módulo da atividade de cursos de educação continuada que a Sociedade Brasileira tem oferecido a todos os seus associados. E aqui a gente vai fazer o último módulo do ano, que é o quarto módulo, que é o papel das placas de mini fragmentos no cenário do trauma ortopédico. Então, para a atividade de hoje, nós teremos a presença ilustre do nosso amigo Rodrigo Pessantes, que é cirurgião ortopédico de renome e que é chefe no serviço na Colômbia, e está também em cargo da presidência da OTT Trauma Latino-Americana, e estará aqui nos brindando com uma apresentação e depois participará das suas atividades em discussão de casos clínicos. Teremos ainda o Dr. André Weinstein, de São Paulo. Teremos o Dr. Gustavo Sanches, também de São Paulo. Dr. Luiz Augusto Campinhos, do Espírito Santo. Dr. Pedro Labonice, do Rio de Janeiro. O professor William Belageiro, de Campinas, que também, São Paulo, que estará também participando das atividades conosco aqui nessa noite. Então, agradecendo a todos pela participação, agradecendo a todos pela presença aí que já temos na nossa atividade. Então, eu gostaria de iniciar essa apresentação pedindo ao nosso professor Rodrigo Pessantes que comece a sua apresentação em relação ao tema. O Dr. Rodrigo Pessantes irá falar para nós sobre o papel, o papel das placas de mini fragmentos no cenário do trauma ortopédico. Professor Pessantes, muito obrigado. Espérame, dame un segundo. Ya, screen. Lo tempo que necessitas. Start broadcast. Você é o boss. No, vos jamás. Aquí está. Listo. ¿Ya ves la presentación? Perfecto. Perfecto. Súper. Entonces, muchas gracias a la Sociedad Brasileña de Trauma Ortopédico por esta invitación. Mi papel hoy es hablar sobre el papel de las mini placas, de las placas de mini fragmentos en el escenario del trauma ortopédico. Estas siguientes diapositivas, las tres siguientes, son en honor de William Belageiro. Pues cuando uno cree que se las sabe todas y uno cree que conoce y las técnicas son nuevas, solo tiene que mirar para atrás un poco y va a encontrar cosas. Y esto, por eso, William, es para ti. Este es de nuestro libro favorito con William, el libro de Special Techniques in Internal Fixation de Hardy Weber, profesor de William. Y quiero que miren la imagen de la derecha, donde ustedes en 1975, rieles, y tratando de mantener el riel dentro del sitio, él muestra en esta imagen cómo la fractura intertrocantérica se iba a desplazar hacia medial y en varo, y que si él colocaba una placa intracortical, iba a actuar como los rieles y como las ruedas de los trenes manteniendo esa placa. Y observen esa plaquita chiquitita, en ese momento con tornillos monocorticales, y aquí ven ese paciente con esa placa y tratada. Probablemente hoy en día podríamos un clavo intramedular, un DHS, esto es con una placa DCP, con un par de tornillos de esponjosa proximales y una placa antideslizante intracortical, que al retirar el material ustedes observan cómo se ve esta placa adentro. Entonces no es nada nuevo, es algo que está descrito desde hace mucho tiempo, solo que fue olvidado durante el tiempo, y es hasta el año 2006 cuando Michael R. Deacon vuelve a publicar en su artículo sobre todo las técnicas de reducción provisional para fijación de fracturas. Y él comenta en este artículo, como ustedes ven en esta frase, que estas placas, colocando placas pequeñas con tornillos unicorticales, provee la reducción adecuada y mantiene la reducción para poderla hacer la fijación, y que probablemente es un procedimiento de rutina en los cirujanos que manejan fracturas difíciles. Posteriormente, en el año 2010, JKO y CWO publicaron este artículo en Archives of Orthopedic and Trauma Surgery, donde describen 39 casos
que ustedes ven la distribución ahí entre húmero distal, acetábulos, pilones, tibias proximales, húmeros proximales, clavículas y diáfisis humerales, utilizando estas técnicas como un sistema de reducción, y hablan de que uno puede atacar a la fractura o reducir la fractura a través de los trazos de fractura utilizándolos como ventanas, y que el uso de las mini placas hace como si fuera el cierre de una puerta al final, y que es una transición de la fijación temporal a una fijación definitiva. Y este mismo grupo en el año 2015 en Injury publica una serie de casos, y el concepto principal, y esta es la diapositiva más importante, voy a concluir con esta misma al final, donde las placas tienen tres papeles. Los tres papeles son como fijación única, como técnica de reducción o mejorar la estabilidad de algún tipo de fijación que estemos haciendo, especialmente al utilizarlas a 90 grados. Y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos con diferentes casos. Si ustedes miran desde el punto de vista mecánico, este es un estudio publicado en el 2019 en OTA International por el grupo de San Francisco, donde muestra la influencia de las placas de mini fragmento, las propiedades biomecánicas de la fijación de los huesos largos, y lo que concluyen ellos es que estas placas mejoran el bending o la flexión y la rigidez torsional de las fijaciones de las fracturas utilizando especialmente placas, es como ellos lo prueban. Y en este otro artículo del OTA Internacional del 2021, lo que ellos miran en este estudio multicéntrico es que las técnicas de reducción, y muestran, esto es tomado del artículo de ellos, donde muestran una placa de tercio de caña colocada con tornillos monocorticales en fracturas de la tibia proximal o de la tibia diaficiaria, que ayudan simplemente a reducir y mejoran las técnicas de fijación. Entonces, suficiente por ahora la parte de literatura, vamos a los casos. Este es un paciente que, si ustedes observan en la parte superior derecha, operé el 24 de diciembre del 2008, politrauma, atropellado por un vehículo automotor, con una fractura abierta 3B, básicamente 3C, con esa lesión vascular. Ustedes ven la arteria tibial posterior amputada en la tomografía, de hecho por eso no tiene radiografía, le tomaron esta angiotac, donde ustedes ven esa imagen, la fractura. De ese mismo lado tenía una fractura abierta del fémur, tenía una compresión anteroposterior de la pelvis y una luxación de la rodilla del otro lado. Vamos a concentrarnos únicamente en la tibia, que fue la que tratamos. Este es el día número 1, donde ustedes ven la lesión severa de tejidos blandos, la colocación del fijador externo, y este es el desenlace final. Y quiero que se concentren en ese fragmento distal posterior, que está todavía con muchos tejidos blandos, y es el fragmento que nos va a dar después la longitud de esta extremidad en forma adecuada. Esta es la evolución del paciente después de lavados y desbridamientos, colocaciones de VACs, y estas son el tipo de lesiones que tenía en el momento en que decidimos hacer su fijación. Entonces, para poder armar perfectamente la cortical posterior, utilizamos esa mini placa que ustedes observan ahí, colocada intramedular, de tal suerte que sin desperiostizar la parte posterior, podíamos obtener toda la cortical posterior intacta y saber que estábamos restituyendo la anatomía del paciente, y colocamos una placa en la cara lateral de la tibia. Además, posteriormente hicimos un colgajo, el grupo de cirugía de mano hizo un colgajo, y además colocamos un injerto en la parte posterior. Entonces observen en la radiografía lateral, sobre todo, cómo la placa nos da la longitud adecuada de esa tibia y nos permite restaurar la anatomía de este paciente. Esta es la evolución del paciente. Colocamos a los injertos, colocamos una fijación dentro de los mismos, y mire, con un colgajo, esta es la evolución del paciente. Este es el paciente al final de un año después de su cirugía. No es la pierna más funcional, pero el paciente estaba muy contento con esta, y esta da la casualidad que lo volví a ver en enero de este año, porque su hermana fue a consulta conmigo y me dijo: afuera está su paciente Gabriel Ángel. Le dije: dígale que siga. Me dijo: tengo unas radiografías, y estas son las radiografías de ese paciente. Eso fue 2008 al 2022, son 12 años después, 14 años después, con el seguimiento de estas fracturas consolidadas completamente. El segundo caso, este es un paciente que sufrió un trauma en su cadera derecha, donde ustedes observan ahí en la radiografía que se observa un reborde posterior, no se ve desplazado. Aquí observan además que hay una impactación en la cabeza femoral en la parte superior, y estas son las radiografías oblicuas de ese paciente, donde tiene un pequeño fragmento posterior. Estas son las tomografías donde ven el reborde posterior y además una fractura tipo Pipkin en la cabeza femoral.
Ahí tienen los cortes sagitales y las reconstrucciones tridimensionales con ese fragmento importante en la pared posterior. Entonces lo llevamos a cirugía, hicimos un abordaje de Coger-Langenbeck. Esta es trabajando a través de la fractura. Entonces ustedes observan ahí la fractura y simplemente todo el defecto que tiene el Pipkin. Tomamos el Pipkin con unas pinzas de neurocirugía, sacamos el fragmento, reducimos el fragmento y lo fijamos con unos mini tornillos, y una vez lo fijamos, reducimos la fractura, y para fijar ese reborde posterior pequeño, usamos placas, en este caso el set de pie y tobillo, de mini fragmentos a manera de un spring plate, pero ustedes pueden observar que a diferencia de los spring plates donde uno no pone tornillos en la parte más cercana a la articulación, en este caso podemos poner tornillos bloqueados monocorticales, y los tornillos que están sobre la columna posterior van bicorticales. Adicionamos otro pedazo de otra plaquita chiquita al lado de ella, que no se ve claramente en esta foto, y una placa posterior común y corriente, y este es el resultado postoperatorio de ese paciente. Este es el seguimiento al año del paciente con estos arcos de movimiento, y este es el seguimiento 7 años después con este resultado clínico, y este es el paciente terminando de escalar en Colombia. El tercer caso, para mostrarles una técnica coadyuvante para reducir y para mejorar la estabilidad. Es una fractura del olecranon con minuta, con estas tomografías donde ustedes ven una conminución intraarticular de este paciente. Esta es la reconstrucción en 3D. Al paciente lo llevamos a cirugía, lo colocamos en decúbito supino, ahí estamos flexionando su codo y fijamos la fractura principal con una placa de tercio de caña con tornillos. Ahí ven cómo abrimos el tríceps para pegar perfectamente la placa en la parte posterior del olecranon, y una placa en la parte más lateral para simplemente mantener los minifragmentos que tenía. Y este es el resultado radiográfico inmediato. Este es el seguimiento del paciente y este es el resultado clínico. Después retiramos la placa del olecranon y dejamos la mini placa, y este es el resultado final de ese paciente. El siguiente caso es para que vean cómo hemos ido evolucionando de unas placas de tercio de caña para fijar el olecranon. Esta es una fractura de olecranon oblicua corta a la que íbamos a fijar una mujer de 22 años con ese intervalo. Estas son las tomografías de esta paciente, donde ustedes ven que tiene una pequeña impactación articular, pero es una fractura relativamente simple, a la que fijamos, en este caso, ya con una placa de 2.7 milímetros, con múltiples tornillos de pequeños fragmentos. La gran ventaja que tiene, si ustedes observan aquí, es que las cabezas de los tornillos no son prominentes comparadas con las de tercio de caña. En ese caso, en esta paciente, que es una paciente muy delgada, este es el seguimiento, ya van a ver, miren la piel de la paciente, es una paciente muy, muy delgada, y la placa no le molesta absolutamente para nada. El quinto caso, este es un paciente con una fractura en la clavícula, fractura en la escápula, un hombro flotante en un paciente con un accidente de tránsito. Estas son sus imágenes preoperatorias, y van a mirar aquí la tomografía 3D, donde tiene una fractura con minuta de la clavícula y una fractura con un desplazamiento en la escápula, con un desplazamiento y disminución del ángulo glenopolar y una medialización del cuerpo de la escápula, por lo cual decidimos llevarlo a cirugía e intervenirlo. Esta es la posición del paciente para comenzar a hacer su clavícula en primera instancia. En este momento estamos mirando sus imágenes para mirar como una inlet y una outlet de esta imagen, y así reducimos la fractura de la clavícula con un bulto. Vemos que la clavícula está reducida, volvemos a revisar, ahí vemos la fractura alineada en forma adecuada. Medimos una placa, en este caso una placa de 2.7 milímetros larga, la cual abrimos, reducimos, deslizamos percutáneamente, fijamos temporalmente con clavijas, miramos que la alineación haya sido restaurada. Vemos que en la proyección exactal vemos cómo nos falta un poco de reducción, y una vez colocamos nuestro primer tornillo, vean cómo se reduce y se está alineando nuestra fractura, y al terminar de colocar los 3 tornillos proximales y 3 distales, ustedes ven cómo hacemos una placa en puente en esta fractura de la clavícula. Una vez hemos hecho eso, cambiamos de posición al paciente en decúbito lateral y estamos observando las imágenes intraoperatorias, cómo giramos el intensificador, cómo obtenemos una axial de la escápula. Ahí están marcados nuestros 2 abordajes, uno lateral y uno medial, para reducir esta fractura. Ahí está la exposición del deltoides. Levantamos nuestro deltoide. Robinson, ahora que vas a operar, vas a ver estos. Entonces ven cómo ya tenemos nuestra fractura y estabilizamos
en la parte medial con una placa de maxilofacial de 2.0 milímetros y en la parte lateral, ahí están viendo la parte lateral, con una placa de 2.4 milímetros con tornillos de 2.4. Esta es la reducción. Los controles intraoperatorios, venimos al lado lateral y vean cómo la placa maxilofacial se está fijando. Esas son nuestras dos incisiones y este es el resultado posoperatorio inmediato de este paciente con estas dos fracturas. Este es el seguimiento a los 4 meses y este es el seguimiento, si mal no recuerdo, al año con estas, las imágenes de las incisiones y la movilidad de este paciente. En este caso, vamos a ver también cómo utilizamos estas fracturas para tratar fracturas en el tobillo. Yo podría decirles que en los últimos 6 años básicamente he usado placas de 2.7 y 2.4 en la mayoría de mis fracturas de tobillo y pilones tibiales. Esta es una fractura trimalolar donde ustedes observan el compromiso de impactación en la parte posterior. Esta es una paciente de 67 años. Esta es la reducción, esta es la tomografía donde ustedes observan el gran desplazamiento hacia posterior, la impactación articular, la reconstrucción en 3D. Ven que la parte anterior también está comprometida, donde se inserta el ligamento fíbulo-talar anterior inferior, donde ven que está desprendido tanto de la tibia como del peroné. Estas son las imágenes de acercamiento. Colocamos el paciente en decúbito prono. Esta es la posición en que lo colocamos. Estas son las imágenes del lado sano. En general, en los tobillos tomo unas radiografías del lado sano, una buena mortaja y una buena lateral para compararlas al final. Vamos a hacer un abordaje posteromedial y están marcados lateral, medial, proximal y distal y el tendón de Aquiles. Exponemos el flexor hallucis longus, el paquete del tibial posterior y el tendón de Aquiles. Vamos a llevar el flexor hallucis longus hacia lateral y el paquete, trabajamos entre el paquete y el tendón del tibial posterior para reducir nuestra fractura. Estas son las imágenes del lado fracturado, las imágenes con las clavijas colocadas y vemos con solo reducir la parte posterior como ya se alinea perfectamente la parte lateral. Colocamos una placa de 2.7 milímetros en la parte posterior, trabajamos a través de la ventana llevando el flexor hallucis longus hacia lateral y observamos el peroné. Ahí está la sindesmosis posterior, el paquete hacia un lado y llevamos y fijamos parcialmente la fractura de peroné a través de ese mismo abordaje posteromedial con una placa de 2.4. Ahí están viendo el peroné, pero nos dimos cuenta que si ustedes observan en estas imágenes, nuestro trazo todavía se desplazaba un poco hacia lateral, por lo cual hicimos un abordaje lateral y colocamos esta placa para terminar de fijarla. En vista de la edad de la paciente y la osteoporosis, pusimos 2 tornillos de situación para mantener nuestra reducción y además un tornillo intramedular para darle mayor estabilidad a esta fijación. Este es el resultado intraoperatorio, este es el seguimiento de la paciente y este es 2 años después con las radiografías con apoyo, donde ustedes observen que a pesar de tener 2 tornillos de situación, ninguno de los 2 tornillos se ha roto a pesar de ser de 2.7 milímetros y estas son sus radiografías laterales. Este caso es para que observen cómo los utilizamos a veces como técnicas de reducción. Este es un paciente que estaba montando caballo, tuvo una caída, tuvo esta fractura de la tibia distal espiroidea larga, que ahora en la tomografía van a ver cómo compromete la superficie articular distal. Entonces decidimos hacer un abordaje, miren en la reconstrucción 3D, cómo se va hasta la superficie articular. Entonces redujimos en forma abierta en todo el vértice de la fractura y colocamos una placa de mini fragmentos pequeña con un tornillo monocortical y ya eso simplemente nos alinea. En la imagen que tiene a la izquierda estamos marcando con un elevador el sitio donde vamos a hacer nuestra incisión distal para colocar una segunda placa para reducir la superficie articular y ahí están viendo la reducción de la superficie articular y la reducción de la diáfisis. Ustedes observan cómo con esa mini placa que solo tiene un tornillo que está transcortical, colocamos esta fractura, ahí le colocamos un segundo tornillo proximal, en la parte distal ningún tornillo, colocamos nuestro clavo intramedular, este es el resultado posoperatorio inmediato y este es el seguimiento a 4 meses, estos son los resultados funcionales. El último caso que les quiero compartir es un caso con una fractura de clavícula. Esta paciente le habíamos ofrecido un tratamiento no operatorio, pero el paciente seguía molesto, que quería operar su fractura, y en ese caso utilizamos la placa que ustedes ven en el dorso para mantenernos la reducción. Y ustedes observan que esa placa solo tiene un tornillo, porque está actuando como una placa, como un clamp, manteniendo la reducción en el sentido anterior, superior e inferior,
y la otra placa simplemente nos mantiene la fijación. Estas son sus radiografías posoperatorias inmediatas. Esto es a las 6 semanas y esto es al año con la consolidación del paciente. Entonces, queridos amigos, lo que les dije de las placas es que tienen 3 funciones: para reducción, para fijación y para mejorar la estabilidad. Muchas gracias por su atención. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado por sua apresentação. Excelente conteúdo. A gente vê que você tem uma vasta experiência com esse tipo de conceito. A gente percebe que você já vem praticando isso com uma certa maestria e já com longo prazo. Então, eu vou deixar aqui aberto alguns minutos para perguntas. Então, se alguém participante aqui da mesa quiser fazer alguma pergunta, e também se alguns dos que estiverem assistindo quiser fazer alguma pergunta, nós temos o Q&A para que a gente possa ter acesso para perguntas, se alguém tiver algum interesse. Rodrigo, aproveitando assim, antes de alguém fazer uma outra, você colocou que serve como redução, você serve como manobra de estabilidade. Em alguns momentos, essa placa até se sobrepõe uma sobre a outra. Você consegue ter ou sempre procura colocar a mini placa num segundo plano ortogonal da placa principal, quando você vai fazer a fixação? Excelente pregunta, Luis Enrique. La gran mayoría de las veces trato de que si estoy colocando una segunda placa, primero coloco mi primera placa de reducción pensando en que la segunda, o sea, mi fijación principal va a ir a 90 grados. Trato de que sea así la mayor parte de las veces. Hay algunas excepciones, como en el número distal, donde a veces las mini placas quedan muy cerca o debajo de las otras placas. Por eso prefiero usar, Luis Enrique, las placas que los tornillos queden a ras de la placa. Y eso depende del diseño de los fabricantes, porque algunas cabezas entonces quedan prominentes de la placa y no me dejan poner la segunda placa encima. Algunos otros diseños, el tornillo queda a ras de la placa, entonces puedo colocar una segunda placa. Otro concepto importante que probablemente en la que mostré que tiene la placa y el clavo es el uso de los tornillos intracorticales. Entonces los tornillos puedes ponerlos bicorticales, pero a través de la cortical. Entonces lo que yo hago, y por eso ven que de pronto uso más tomografías de las que ustedes usarían, las uso para en el corte axial medir el ancho de la cortical. Entonces, si mido el ancho de la cortical, sé que mide 3,5, 2,7, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, uso el tamaño de tornillo, Luis Enrique. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Luiz. Vamos lá. Pessantes, boa noite. Você acha que o uso dessas placas menores para fixação, eles agregam um risco maior em relação às partes blandas ou uma segurança maior? Excelente pregunta, Gustavo. Muchas gracias. Es un placer verte. Realmente las uso más por lo segundo, porque tengo la impresión de que desde que las coloco, por ejemplo, en los tobillos o en los olecranos, básicamente no las retiro. Tú viste el caso que mostré del primer olecranon que puse 3,5. Tuve que retirar las placas porque la gente siente las cabezas de los tornillos. Y la razón por la que mostré el segundo caso del olecranon en la chica muy delgada era precisamente para mostrarme las ventajas, que es que las cabezas de los tornillos no protruyen, quedan a ras de la placa, lo cual en pacientes delgados o tejidos o zonas muy tenues como la tibia distal o la tibia proximal son maravillosas. Entonces creo que es una ventaja para los tejidos blandos, Gustavo. Gracias. En la pregunta, en el Q&A había una pregunta ya te digo, de Franklin Merchan Bravo. Franklin, tú preguntas que si al colocar las placas y luego poner el clavo de la tibia, si retiro las placas. La respuesta es no. La respuesta es que las dejo colocadas y personalmente no es que use muchísimas, pero nunca he tenido problemas de consolidación. Como viste en la placa que coloqué en la parte proximal de la tibia,
las coloco como antideslizantes, entonces solo tiene tornillos proximales y en la parte distal no tiene, entonces de todas formas permite algo de movimiento axial. Lo mismo en la clavícula, donde coloqué una placa como un clamp, solo para mantener la reducción, y una vez mantenida, se puede quedar ahí, no las quito para nada. No sé si, Gustavo, tú que tienes experiencia, Robinson, ustedes la retiran, no lo sé, cuando combinan placas con clavos. Também não retiro. Eu só tomo cuidado em relação ao posicionamento dos parafusos, né? Eventualmente eu preciso tirar um parafuso ou outro para reposicionar, mas eu gosto de deixar. De acuerdo, hago lo mismo. Acho que alguns têm conceito de... Acho que foi o professor Baumgarten que falou no congresso, no curso da O, em agosto. O Baumgarten falou que utilizava algumas manobras de redução, mas retirava as placas e principalmente ele retirava as cerclagens. Talvez esse é o conceito que ele dizia que era uma ferramenta de redução, mas que ele optava por não deixar. Mas eu não tenho muita experiência com mini placas, eu ainda sou adepto mais da placa no conceito tradicional, mas há poucas que eu uso ou que eu já utilizei, eu também acho que se você coloca e ela está bem posicionada e mantendo a redução, tem uma função biomecânica, não vejo por que retirar, né? Conceitualmente, mesmo usando uma haste intramedular, um clavo, não vejo por que retirar. Luiz Augusto, você levantou as mãos aí? Isso. Boa noite, amigos. Rodrigo, um prazer falar contigo. E eu acho que sobre isso que o Luiz comentou, o próprio trabalho do Knox, você evidenciou esse trabalho aí, esse é um artigo bem clássico biomecânico, ele comenta ao longo do trabalho, do OU, do próprio Torneta, que já fez artigos sobre isso, o que o Luiz comentou. A retirada das mini placas talvez sejam desnecessárias quando você as utiliza como estabilidade relativa. Quando você utiliza como estabilidade absoluta, poderia agregar maior função biomecânica de resistência, né, mesmo que esse seja um implante secundário. Então, talvez isso seja uma coisa que possa se questionar, né? Manter em casos de estabilidade relativa ou retirar aonde o implante principal, no caso de estabilidade absoluta, seja dado por um outro implante, né? Até mesmo porque você não vai agregar muita coisa na estabilidade absoluta. Então, esses trabalhos mecânicos, eu acho que mostram exatamente isso daí. Obrigado. Pedro. Eu falei uma pergunta para o Pessante. Pessante, primeiro, parabéns pela apresentação, foi excelente, né? Aquelas três primeiras palavras que você usou foram excelentes, né? Redução, fixação e estabilidade. Então, essas placas são excelentes, você foi muito feliz nisso. Você acrescentaria mais uma nessa? O tratamento da pseudartrose, quando eu estou com uma haste intramedular nos ossos longos, e eu queria acrescentar uma placa tipo 2.7 para agregar também estabilidade? De acuerdo, Pedro. Yo creo que hay algunos estudios muy buenos, sobre todo en las diáfisis de los fémures, donde la estabilidad comparado retiro de clavos versus placas, dinamización, etcétera. Generalmente lo que falta es estabilidad, y en ese punto agregar estabilidad con algún implante pequeño probablemente sea lo ideal. Yo la verdad he usado placas, pero las usé hace un tiempo, las placas de 3.5 DCPs. No he usado placas de mini en esos casos, para serte honesto. No las he usado, pero creo que tendrían una estabilidad, porque finalmente su función es la misma que tú estás describiendo, que es mejorar la estabilidad, y que Guto describió muy bien en el artículo de la biomecánica. Obrigado, Rodrigo. Ótimo. Bom, nós temos mais uma pergunta no Q&A do Marcelo Perucci. Se nas fraturas periarticulares se tem alguma dificuldade, alguma preocupação mesclando princípios da placa de mini fragmentos com estabilidade absoluta, Rodrigo? La gran mayoría que doy periarticulares sigo manteniendo mis principios, que es una reducción anatómica, compresión interfragmentaria, estabilidad absoluta. Obviamente, si reduzco mi superficie articular anatómica y mantengo mi estabilidad absoluta, pero tengo una conminución metafisiaria, en ese caso no uso placas de mini,
uso la placa de mini para hacer la reducción articular, pero uso una placa un poco más fuerte, especialmente en los pilones, Luis Enrique, donde usualmente tengo una conminución metafisiaria más grande. Pero si son tobillos o son pilones simples, sigo usando minifragmentos y trato de dar estabilidad absoluta en esos casos, Luis Enrique. Muito bom, excelente conceitos. Mais alguma pergunta, gente? Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar o professor Pesantes. Eu queria só fazer um comentário, Luiz. Pesantes, parabéns aí pela apresentação, muito bonita a sua apresentação. E a ideia que eu tenho, assim, eu utilizo não tanto assim quanto você, essas mini placas, porque às vezes a gente não dispõe disso com facilidade, mas a ideia que eu tenho é que elas seriam mais aplicadas como buttress plates, né? Como um buttress plate, ou como uma placa para diminuir gaps, né? Para você reduzir os gaps. Então, ela vai, basicamente, evitando o cisalhamento de algumas fraturas, ou para reduzir o gap que você está querendo para diminuir, para melhorar, vamos dizer assim, a tua redução. Quer dizer, é basicamente esse conceito que você utiliza nas fraturas, isso tanto nas fraturas diafisárias como metafisárias, ou alguma outra forma, algum outro princípio que você gostaria de colocar, Pesantes? Excelente pregunta, William. En los miembros inferiores tienes toda la razón. En el miembro superior, y por eso mostré mi fractura de clavícula, cuando son conminutas, sigo pensando, un amigo mío que se llama William Belangero me enseñó en el año 99 que los miembros superiores podían hacerse en puente, y desde ahí creo que las uso, y las uso en el miembro superior como la que mostré. Lo que no uso, los implantes que uso, William, tienen dos placas, unas tipo reconstrucción, que son las que más uso en el tobillo, y unas que son tipo SP, que son un poquitito más gruesas, que son las que uso en la clavícula como placa en puente. Entonces las uso y las moldeo. Tú y yo crecimos en la época diferente a la de Gustavo y Andrei. Ellos solo conocen las placas anatómicas. Sí. A ti y a mí nos tocó moldearlas. Entonces a mí me encanta. Tú que conoces a mi amigo Carlos Mario, él dice que a mí todavía no me han contado que las placas anatómicas se las inventaron, que soy el único, y si usted es el único idiota que sigue moldeando placas. Pero creo que es un arte muy bonito, y por eso las uso mucho, las mini placas, porque me permiten moldear más fácil, me permite aplicar los principios del buttress mucho mejor, porque siendo más flexibles ayudan a reducir y a empujar. Entonces creo que son una herramienta muy útil, William. Realmente creo que es algo bastante interesante. Como pudiste ver, las comencé a usar en el 2008 y cada vez las uso un poco más. He ido convenciendo a algunos de mis compañeros en el trabajo que las usen más, y cada vez ya al principio nos hacían más bullying por esas plaquitas, ahora cada vez les gustan más. Ok, obrigado. Perfecto. En el Q&A dicen que ya contestaron. Luis, estás muteado. Ok, desculpe. Então, para a última pergunta, do Paulo Vitor Dias Almeida, que está aqui no Q&A, ele pergunta se nas fraturas articulares com componentes cisalhantes, como planalto, pilão, a opção de placas de mini fragmentos como pequenos polegares ajudariam na redução de forma mais satisfatória. Porém, qual o limite de que essas placas podem ser usadas no conceito anticisaliante? Ou quantas vias acessórias podem ser utilizadas nesse conceito? Yo lo que hago, Luis Enrique, es lo mismo, el concepto muy viejo del libro de Jeffrey Mast, donde habla del concepto de plate as a clamp, como el que puse en la tibia distal o en la clavícula, donde pones un solo tornillo y la placa lo que hace es el buttress, empujar el pulgar que dice el doctor para mantener esa reducción. Entonces son pequeños abordajes perfectamente dirigidos a donde está la fractura, el vértice de la fractura, un buttress, reduces un solo tornillo, otro pequeñitos, y vas armándola para después poner tu fijación principal. Perfeito. Amém. Então, acho que podemos agora passar para o primeiro caso clínico,
e aí a gente pode ter mais uma discussão e debate com os comentadores, debatedores, e a gente tem um pouco mais de elucidação do caso. Então, eu gostaria Luis de Enrique, convidar... me retiro Pois não. porque tengo una reunión con mi hijo. Les doy muchas Perfecto. gracias a todos. Les pido que me disculpen. Un abrazo muy grande y espero verles pronto. É nosso prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Cuídense, que estén muy bien. Muchas Um gracias. abraço. Até mais. Abrazo. Obrigado. Chao. Então, pessoal, então seguimos aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do André Weinstein, de São Paulo, pela apresentação do caso clínico. Então, o André compartilhando já a sua tela. Estarão debatendo o caso clínico que o André irá apresentar, os nossos colegas Dr. Gustavo Sanches, Luiz Augusto Campinhos, Pedro Lamonice e o Dr. William Belangelo. André, você com a palavra. Obrigado. Eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui com vocês, Guto, Luizão, Zé, Pedro, Robinho, Guga, Pessantes e Belangelo. Tá, eu vou falar, assim, esse aqui é o tema do nosso webinar, e eu vou falar das fraturas, ou um caso de uma fratura do membro inferior. Esse aqui é o hospital que eu trabalho, esse aqui são meus conflitos de interesse, e eu vou começar, é um caso relativamente simples, usual, uma paciente de 60 anos que teve uma queda ao solo e também teve uma lesão exposta, talvez grau 1 para 2, uma lesão um pouco maior do que pontiforme, se eu for levar muito ao pé da letra, talvez tenha 1,5 cm. Essa aqui são as radiografias iniciais, eu peço desculpas porque não tenho radiografias sem essa imobilização, isso obviamente marca bastante as partes moles. E aqui eu vou fazer primeiro uma pergunta inicial, só para uma contribuição para o Guto. Guto, se você puder me ajudar e falar aqui para os nossos participantes como que você classificaria essa fratura, para que a gente possa ir comentando todo o caso. André, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu faço um adendo e uma observação bastante importante. Fraturas com traço espiral, né? Apresentando-se como baixa energia. Nesse segmento, tem que se preocupar com a região lateral da parte distal da tíbia. Então, em 38%, em média, existem fragmentos do rebordo lateral. Aqui, acredito que sim, a imagem me atrapalha um pouco, mas até que prove o contrário, você tem que ir atrás dessa lesão, sabendo desse percentual que não é pequeno. Então, se faz obrigatoriamente presente, a minha prática diária, realizo tomografia sempre em lesões que têm esse padrão, né, mesmo idoso ou jovem, porque em 38%, como eu disse, existem fraturas que acometem essa região. Então, se essa fratura distal tiver desvio, apesar de ser articular, a gente classifica ela como a principal, sendo uma fratura parcial articular. Não tendo desvio e seguindo a fratura diafisária como a desviada, considera-se a mais importante a fratura diafisária. Então, se segue, né, o ponto mais importante é a fratura diafisária, e no segundo ponto, você poderia classificar como um qualificador ou modificador do fragmento distal. Mas, não tendo desvio bordo posterolateral, se assim estiver presente, classificaria a diafisária como a principal. É isso? Legal. Perfeito, Guto. Eu trouxe aqui a nossa classificação, a que a gente mais usa, especialmente nos ossos longos, né? E pode ter desvio ou não, talvez a gente vai investigar isso um pouquinho mais para frente, é um dos motes aí do caso, mas se a gente considerar que não teve desvio, e você chamou a atenção para uma coisa muito interessante, né? Que essa fratura que tradicionalmente a gente classifica como uma 42A1, e assim, nada pode ser mais bonzinho do que uma A1, se a gente for pensar pela lógica alfanumérica, talvez você chamou atenção para algo especial dessa fratura, e algo que pode aumentar um pouquinho o nosso arsenal para o tratamento. Aqui eu tenho uma imagem do paciente na sala de emergência, tá? Ainda você vê que ela está coberta, você vê com essa radiografia inicial, e aí eu vou te perguntar, Guto, já que você falou desse tema, você faz mais algum exame? Olha, considerando uma fratura de baixa energia, eu acrescentei a tomografia como parte da propedêutica, buscando uma fratura eventualmente oculta. Então, acrescentaria a parte tomográfica na porção distal, né? Mas, em se tratando de um sangramento, apesar de você se tratar da fratura de baixa energia, excluindo fraturas do joelho, né? Fraturas
em algum outro segmento distal, né? Sempre avaliação clínica, apesar de baixa energia, avaliação do status neurovascular, se é isso que você está me arguindo, né? Mas não preocuparia, a não ser a tomografia do segmento distal inicialmente. Doutor Belangeiro, concorda? Já dá para a gente tratar? Isso que o Guto chamou a atenção é algo que acontece muito? Não? A gente costumava olhar para isso? Um pouquinho daquilo que você está pensando. Ok. Eu acho que aí tem duas coisas, André. Como você falou, não existe fratura mais benigna, né? Então, é uma fratura por um mecanismo torsional, ela tende a ser extremamente benigna, mesmo com relação às partes moles, e ela é torsional, porque a gente vê que tem fratura da fíbula em nível diferente, né? Também torsional, né? E, claro, a tendência é você solicitar, a priori eu faria uma radiografia sem a tala para olhar melhor o tecido ósseo, né? Mas se eu não observasse uma lesão visível na radiografia, essa é uma fratura que, honestamente, eu não faria uma tomografia, tá? Eu olharia a radiografia, P, perfil, eventualmente alguma oblíqua, e se eu não encontrasse nada que me chamasse atenção, eu não faria tomografia. Uma coisa que nós temos que sempre observar nesses casos é síndrome de compartimento, né, André? Apesar dela ser uma fratura extremamente benigna, né, ela é o inverso do que a gente imagina, né? Então, as fraturas benignas é que são perigosas em relação à síndrome de compartimento. Aquelas fraturas graves, com destruição de tudo, essas não fazem síndrome de compartimento, porque os compartimentos já foram rotos pelo trauma. Mas quando você tem uma fratura que aparenta benignidade, né, e principalmente fraturas transversas, né, você tem que pensar nisso. Claro, quanto mais proximal, pior, né, André? Porque nós estamos com mais massa muscular. Quanto mais distal, melhor, porque aí nós temos menos massa muscular. Mas, de qualquer modo, eu acho que o exame clínico e a avaliação, pensando nisso, ela tem que ser feita, viu, André? Essa seria a minha preocupação. Perfeito. Como eu não acrescentei no slide, eu vou descrever um pouquinho o exame clínico. O paciente tinha dor compatível com a fratura, a musculatura não estava tensa, não estava demasiado, não tinha nenhum sinal que me fizesse pensar em síndrome compartimental, pulsos presentes, neurovascular normal, tá? Não tem nada para esse lado clinicamente. Zé, e aí? Vamos tratar? Faz mais exame? Você está satisfeito? Boa noite. Eu concordo com o William. De verdade, essa fratura, não tendo nada acima no joelho, né? Claro, eu partiria direto para o tratamento, entendo condições, eu trataria definitivo. Tem radiografia do joelho? Perdão, Zé, tem? Deixa eu retornar aqui, tá aqui, tá? Ah, tá. Nada acima do joelho. Tá bom. Eu trataria, olhando essas radiografias, né, o Guto chamou bastante bem a atenção, eu não vejo nenhum traço visível no triângulo posterior, apesar de eu já ter tido essa surpresa recentemente por 2 vezes, na hora que termina de descer a haste, faz o perfil para fazer o bloqueio distal, começa a ter aquela dúvida, tem, não tem, não é, ou alguém viu, alguém pediu, e por 2 vezes a gente teve que fixar porque realmente tinha. E Zé, nessa situação, lógico, isso é algo também que a gente, muitas vezes, quando você vai fazer uma fixação, você pode escolher diversos implantes e métodos, obviamente, mas você tinha material disponível? Normalmente tem. Tá, não, legal. Guga, sua vez. Eu acho que é importante a gente entender que, normalmente, nessas situações, se a gente fosse ser catedrático, teria que ter uma radiografia sem a tala, teria que ter uma radiografia do tornozelo, uma radiografia do joelho, porque faz diferença a angulação para a gente ter uma visão melhor. Mas, na prática, é isso que a gente tem. É um paciente com dor, que tem uma exposição ali e que tem uma radiografia que é da perna, pegando parte do joelho, parte do tornozelo, que não é o ideal. Então, eu tenho como prática, assim, solicitar tomografias do tornozelo nessas fraturas espirais do terço distal, que tem fraturas diferentes da fíbula em níveis diferentes da fíbula e da tíbia. Porque, como já foi dito também pelo Guto,
a gente tem um índice alto dessas fraturas, e boa parte dessas fraturas, elas são ocultas. Então, eu acho que a tomografia ela acaba agregando muito, não só no diagnóstico, como entender o tamanho, caso haja um fragmento, e a angulação que os meus parafusos precisam ter para fazer uma fixação adequada de uma possível fratura. E contando a história, como ela realmente aconteceu, né? Essa paciente sofreu um acidente, passou num hospital de pequeno porte, perto de casa. Tinha uma radiografia de muito baixa qualidade e foi colocada a tala. E no momento que ela colocou a tala, ela ficou muito melhor do ponto de vista da dor. Lógico, ela tinha uma foto do corte, eu abri a tala ali no local da foto, no exame clínico, mas eu particularmente optei por não retirar a tala. Peço desculpas por não ter a outra imagem, porque ela mostrou, mas eu não tinha documentado essa imagem. Então, aqui é um pouquinho dessa discussão sobre a necessidade ou não de um exame adicional de imagem. E aqui eu chamei um pouco a atenção sobre essa linha, tá? Eu optei por deixar essa seta, como eu tenho uma imagem digital na minha frente, uma qualidade maior, mas para ficar evidente para todos, isso nós percebemos claramente antes do procedimento cirúrgico. E agora, vou mostrar um pouquinho da literatura. O Guto comentou sobre esse 38%, e eu fiquei muito curioso para entender quantas dessas fraturas, assim como o Zé, eu particularmente não conhecia, não reparava, não pesquisava tanto depois desse caso, mas existem vários trabalhos. Esse aqui é um trabalho do GLT de 2014, falando aí de uma incidência de quase 50% de uma amostra de 71 casos, tá? E desses, a imensa maioria, 88%, são fraturas do padrão espiral, então muito parecidas com essa. Esse outro trabalho, ele fala dessa linha que se comunica com a fratura. Você, de certa maneira, faz um tracinho continuando o traço de fratura. Talvez seja um truque para que você consiga identificar essas linhas de fratura e ali alguns cortes de tomografia evidenciando a fratura. Outro trabalho, também do GLT, um pouquinho mais novo, falando de uma incidência de quase 90% nesses casos de fratura espiral, de alguma fratura do tornozelo. Eu tentei observar algum padrão, se é uma fratura anterolateral, se é uma fratura do maléolo posterior, mas não foi encontrado de maneira específica. Eu acho que até mesmo pelo mecanismo espiral, essa fratura pode sair em qualquer parte do tornozelo. Mais um trabalho, esse aqui chinês, mostrando também uma altíssima associação dessas fraturas. E, por fim, um que mostra um pouco a morfologia das fraturas, parece que ela é mais do maléolo posterior. E aquela pergunta que eu fiz para o Zé, que muitas vezes, quando eventualmente se a gente vai fixar com o tutor interno intramedular, a gente acaba não tendo o material mais adequado para fixação. Então, eu acho que eu quis trazer esse caso não só para falar um pouquinho das técnicas das placas do milimicro, mas para que a gente pudesse chamar a atenção para uma doença um pouquinho diferente. O que talvez a maneira mais tradicional que a gente pensa numa fratura chamada A1, que isso traz para a gente, remete uma imagem de algo extremamente boazinha, extremamente benigna. Nada pode ser mais benigna do que algo A1. Talvez exista alguns pitfalls, alguns perigos nesse tipo de caso. E aqui tem até uma revisão sistemática, que incluiu 21 estudos, tá? Que eu só vou citar os estudos rapidamente, sem descrever um por um, e a gente vê que a incidência dessas fraturas ela variou demais entre os estudos. Então, talvez realmente seja necessário mais estudos para ter uma ideia do que realmente acontece. A gente sabe que acontece bastante, mas isso variou de uma casa decimal até 10%, para ter trabalhos falando mais de 50% dessas fraturas da tíbia com uma fratura no tornozelo associada, vamos chamar dessa maneira. Então, depois de tudo isso, está aqui a nossa fraturinha, tá? Foi solicitada uma tomografia, aqui tem os cortes da tomografia, e eu vou pedir uma ajuda para o Guto. O Guto ele escreveu como anterolateral. Guto, dá uma olhadinha nesse traço, o que você entendeu dele? Sim, eu selecionei os traços que mais aparecia a fratura, tá? Não teria um traço escondido. Os outros realmente você não enxergava tão bem quanto nesses, e eu sei que também não dá para escrever tão bem em alguns momentos. André, eu
juro que eu tentei ver a imagem aqui, abrir, assim, talvez ampliar um pouco, né, mas eu tive alguma dificuldade, imagino que seja um corte axial, né, que você mostrou, que sejam cortes axiais, né? O corte, as fraturas clássicas, né, aí Hamilton já descreveu, Haraguchi, não é um traço que me pareça usualmente descrito pelo Hamilton, pelo Stefan Hamilton na classificação dele, pelo Haraguchi na classificação dele. Eu acho que é um traço que vai da incisura tibifibular, me parece um traço simples, linear, e em direção à porção mais central e medial, né, como classificou o Peter Cole na classificação dele clássica das linhas de fratura da extremidade distal, né, da tíbia e do pilão. Então, não me pareceu uma fratura do rebordo, classicamente, mas uma fratura linear, partindo com aquela forma em Y clara, mas sem desvio, pelo menos é o que me pareceu daqui onde eu estou vendo. Deve ser isso. Lógico. Luizão, o que você acha dessa fratura, desse padrão? Qual que é a sua opinião, seu pensamento, tendo encontrado isso numa tomografia de uma fratura ali espiral de parte meridional? André, bem interessante. Até esse tempo atrás nós tínhamos conversado, o Pedro Labunici estava colocando exatamente essa ideia, essa linha de pesquisa também, e o Pedro vem comentando bastante isso na pesquisa de um traço numa linha coronal em relação a uma complementação, uma sequência de uma fratura helicoidal, já o que você mostrou claramente na pesquisa aí. Então, rotineiramente, a gente tem pensado em investigar um pouco mais essa parte distal, e isso fez com que a gente, nessa discussão com o Pedro ali, o Labronice, para pensar até em uma pesquisa, alguma coisa assim, de estar procurando, estar investigando um pouco mais isso. E acho que essa tomografia, para mim, é bem clara, aí tem um traço inferior, o Guto já colocou essa posição, e a minha ideia é pensar aqui já de fixação imediata para a parte distal mesmo, né? Então, o meu pensamento é sempre procurar para já prevenção, para que isso não abra, porque provavelmente a gente vai para uma haste na tíbia e você tem o risco de abrir a parte distal, né? Então, eu já pensaria na fixação nessa porção distal aí. Legal. Pedrão, e você? Opa! Oi, André. Esse é o tipo da fratura que engana qualquer um, né? Essa é a fratura que você fala assim, eu vou fazer agora essa fraturinha, uma fratura simples, né? Eu faço a fratura, vou em casa, almoço e vou para o consultório. É tranquila, tá? Você nem se prepara, nem se prepara para você ter algo na sala diferente do que já estava pensando imediata. É uma fratura muito simples, né? Porque é uma 1, que na verdade isso aí é uma 1.C agora, né? Porque é distal, né? Então, é uma fratura simples. Então, eu tenho essa visão de essas fraturas precisam de tomografia computadorizada. Concordo com o Campinho, que tem que fazer a tomografia, até porque você pode dizer o seguinte, mas se você não viu direito a fratura na radiografia, você nem viu a fratura direito na radiografia, que você está tentando imaginar, como você está tão preocupado com essa fratura, né? A questão é o seguinte, que a tomografia ela ajuda não só a identificar a fratura, como ela também dá a direção para você fazer a prevenção dessa fratura abrir essa articulação, ou ter um dissabor, se tem uma lesão consequente ao tratamento inicial previsto, que seria, no caso, botar uma haste aí dentro e isso abrir. Poderia acontecer isso. Perfeito, Pedrão, e acho que você chamou a atenção, talvez, para um dos outros pontos que eu particularmente acho mais desafiador. Talvez seja um pouquinho a direção da fixação. Robinho, o que você pensa nesse caso? Porque se a gente for pensar numa fratura, não é o caso, tá? Mas um tilô, uma parte anterolateral isolada, uma parte anterolateral com posterior, posterior-medial, e olhando para esse caso, talvez isso seja diferente do ponto de vista de fixação. O que você pensa, Robinho? Vou passar para o Pedrão de novo. Pedrão? Fala. O que você pensa em termos de direção para fixar? Como é que você fixaria pensando na abordagem, na direção para esse traço específico?
Pois é, por isso que a tomografia ela é importante, porque ela vai determinar, ela vai direcionar você para esse traço. Porque não é só anterior, não é só de medial para lateral, não. A coisa é você vai procurar um traço perpendicular para dar estabilidade. Então, a ideia de você ter essa noção da fixação, ela é muito importante. Ainda mais que hoje, não sei se vocês concordam, existe o conceito do 360 graus, não é isso? Então, o conceito de 360 graus é um número que apareceu só para complicar a vida da gente. Uma fratura que é articular, e eu tenho níveis diferentes de direção de fratura, eu tenho que fixar. É isso. 360 quer dizer, eu tenho que botar na frente, do lado, lateral, medial, posterior, essa é a ideia. E você conhecendo o traço de fratura, você consegue fazer a fixação que chamam hoje do 360, que é isso, é fixar exatamente as posições, os locais onde a fratura está interferindo ainda mais numa articulação. Perfeito. Zé, como é que você fixou aquele caso? Conta para a gente em termos da técnica do implante, da angulação que você usou. Aquele caso eu não tinha a tomografia, né? Então a gente tentou, e eu descobri quando eu passei a haste, né? Então já não tinha mais muita alternativa. E quando eu falei que eu tinha material, apesar de ser de mini fragmentos, eu uso pequenos fragmentos nessas fraturas e canulada. Então eu fiz oblíquas, não consegui ver muita coisa, parecia ser um triângulo posterior grande, me lembra muito o traço do segundo corte aqui da tomografia, quase na parte central do tornozelo, da tíbia distal. Aí eu tive que pôr mais lateral o parafuso, bem rente à superfície articular, mais lateral. E o segundo, eu consegui pôr, eu pus mais medial e angulei bem para lateral, como se os dois se encontrassem, formando tipo um triângulo, né? Imaginando que o traço fosse parecido com esse aqui da tomografia, que é a impressão que eu tenho, que ele corre para o meio posterior da tíbia. Imaginando que fosse um traço triangular. Mas, como eu não tinha tomografia, eu imaginei que seria isso. Não desviou, não tivemos problema, mas é um lugar que a gente trabalha, as cirurgias são marcadas e aí a gente descobre algumas coisas dessa no centro cirúrgico. Tudo certo, tudo como deve ser feito. André. Eu vou mostrar. Oi, diga, Pedrão. Algum de vocês faz a tomografia depois? Eu acabei Algumas vezes eu tenho a disponibilidade do all-arm, né? Fazer isso intraoperatório, viu, Pedrão? Uhum. Eu acho que isso ajuda muito a você garantir que tá bem fixado. Tá ok. Ô, André, você não fez a radiografia pré-op, né? Fiz. Assentá-la? Não. A qualidade da radiografia que eu tinha estava muito ruim. Uhum. Dava para perceber você acredita que essa fratura seria completamente imperceptível numa radiografia pré-op bem feita, não? Não, eu acho que ela seria perceptível. A minha grande dúvida talvez fosse a tática de fixação. Eu acho que, por mais que você perceba, talvez num frente, num perfil, você não tem exatamente a direção do traço e a complexidade do traço para saber se você vai fixar de medial para lateral, de lateral para medial, de posterior para interior. Sim. Eu acho que talvez esse tipo de informação, pelo menos eu acredito que só com a tomografia você consiga ter um plano para fixação. Sim. Acho que é importante ter a suspeita. Sim, perfeito. Eu vou tocar um pouquinho o caso, tá? Só pelo adiantar, mas acho que é um caso muito interessante. Lógico, aqui eu coloquei algumas opções de fixação, né? Fixador externo, haste não fresada, placa ponte, haste fresada, haste com parafusos de tração, ou haste e, obviamente, a combinação de placas do mini microfragmentos. Tá? Lógico que o tema aqui do nosso seminário, a opção ficou um pouquinho mais óbvia do que o normal. E aí a gente começou a cirurgia com a limpeza e debridamento, tá? Ampliou um pouquinho a via, fez a redução e a fixação com uma placa bem anterior, tá? Para que pudesse não ter o implante não atrapalhar a passagem do implante definitivo.
com os mesmos princípios. Lógico, a gente coloca anterior e espera que ele não atrapalhe. Mas se atrapalhar, vai alternando um pouquinho, recua o parafuso, adianta outro e vai alternando essa posição. Na sequência, foi feita uma via anterolateral, tá, devido ao traço de fratura, e colocado a placa também de milímetro. As duas placas foram de 2,4, tá? Você vê que o desenho das placas é diferente, mas numa porção bem anterior ali da tíbia distal. A opção inicial era para uma haste com ponto de entrada suprapatelar. Por problemas de logística, acabamos usando o ponto de entrada comum. Aqui, a passagem do fio guia, a gente viu que passou bem tranquilo. E aí é uma haste que a gente fala até uma espécie de um workshop, tá, de haste, com todas as fraturas já reduzidas e fixadas. Lógico que a gente não podia fazer uma força muito grande, era uma placa de 2,4 com 2 parafusos bicorticais e 2 monocorticais, praticamente. E aqui a colocação da haste, tá? Você vê a posição do perfil, a posição da placa, e os implantes não conflitando. Aqui as imagens finais do paciente, tá? De todas as incisões. E, por fim, a escopia final. Você vê essa plaquinha bem discreta, essas duas bem aderidas no osso e sem muita irritação de parcimônias. Talvez uma das grandes vantagens ali dessas placas de menor diâmetro, de menor tamanho do que, eventualmente, o nosso kit normal de 3,5 milímetros. E você vê que a cirurgia inteira foi feita, dobrando o joelho, e essa placa segurou. Tá? Fomos bem gentis, obviamente, ninguém ia dobrar, mas você vê que a potência dessa placa ela não é tão... A gente está acostumado a pensar que ela é super delicada, e não é tão delicada assim. Ela manteve a redução com bastante tranquilidade da cirurgia definitiva. E aqui a radiografia final, ainda no centro cirúrgico, esse caso tem mais ou menos uma semana de pós-operatória, e a paciente está evoluindo muito bem, descarga total de peso, caminhando, obviamente, e se recuperando e tem boa evolução da ferida. Esse aqui é o caso que eu trouxe para hoje e estou aqui à disposição para qualquer dúvida, indagação, questão, para que a gente possa discutir aqui no nosso webinar. Obrigado. André, eu posso fazer uma pergunta? Lógico. Você, primeiro, é extremamente elegante. Eu achei que foi muito elegante. É o suprassumo da nossa fixação, né? Daquela fraturinha que é simples. É uma fraturinha simples. Então, eu achei extremamente elegante. Você poderia ousar em dizer que usar essa placa, como você colocou, você pode estar jogando fora o pôler? Poderia dizer que sim, Pedrão. É uma das técnicas que eu pensei que eu pudesse ter que utilizar. Tá? A minha dúvida era assim, bom, já vou abrir o foco para fazer a limpeza cirúrgica, então eu tenho tudo na mão. Eu faço uma redução com pinça, olho nu, e aí eu termino a redução dessa fratura. Aí eu não via mais a necessidade do pôler. Eu pensei que talvez eu tivesse que usar um pôler, caso a haste começasse a bater na placa, não tivesse posicionado ela nem tanto para anterior, nem tanto para posterior. Eu tive um pouco de dúvida na hora de colocar, se eu colocaria mais anterior a placa ou mais posterior, mas eu entendi que nesse caso ela ficou melhor anterior pelo traço de fratura. E aí joguei a haste por trás, a haste por posterior, e eliminou a necessidade do pôler. Mas se eu tivesse que afrouxar a placa, eu já deixaria um pôler. Eu acho que esse traço é um bom traço para um pôler, por exemplo. E aqui, acho que o macete interessante é entrar anterior, né? Quando você quer placa de redução, entra anterior. Você pode divergir os parafusos e não vai fazer o conflito com a haste. Então, acho que entrar anterior, você tem massa óssea, você tem o local seguro para colocar a placa, não anterior, para ficar sob a pele. Mas acho que anterior fica interessante, você não tem conflito, né? André, eu queria fazer uma pergunta para o André. Se essa fratura, de alguma forma, te modifica o pós-operatório em relação à carga, por exemplo? Carga total imediata, sem muletas. É o que está acontecendo com essa paciente. O André, a ideia da plaquinha em cinta distal é porque você não conseguiu identificar por onde você tinha que pôr o parafuso, ou por quê? Porque você poderia ter feito isso com 1 ou 2 parafusos, né? E por que você pôs essa placa em cinta? Quer dizer, é uma agressão maior, né? Então, assim, bom, vamos dar tiro para todo lado e vamos fixar a fratura. Então, assim, qual foi a ideia disso? Ou você faz isso rotineiramente? É isso que eu queria saber.
Esse traço, quando a gente pensa, ele tinha um traço que ele começava de anterior para posterior, no plano sagital, de frente para trás, ele virava e terminava de lateral para medial no coronal. Então eu entendi que a placa cinta, nesse caso, era o ideal. Sim, eu prefiro não fazer essa via, ela é um pouco mais complexa, mais retinha, tem o nervo na sua frente. Mas nesse caso em específico, eu entendi que talvez fosse mecanicamente a melhor maneira. Eu acho que, assim, nós estamos acostumados, mas a placa cinta, ela é muito potente. A gente percebe que a fixação, quando você pensa os dois lados, ela trava completamente. Mas eu acho que esse caso, ele merecia essa placa cinta. Ok. A qualidade óssea te preocupa? Ele vai a placa cinta ou só um parafuso ou arruela, não sei. Eu vejo muito pela angulação do traço, Pedrão. Eu acho que, assim, talvez essa seja a grande vantagem da Tomo, assim, é você levantar a suspeita de entender que a espiral de tíbia ela não é tão boazinha, tentar caçar o traço no raio-x e, eventualmente, pedir a Tomo para que você compreenda perfeitamente. Lógico, se o traço for muito mais para medial, é muito mais confortável passar 2 parafusos de medial para lateral, com vias percutâneas, menos ponto cirúrgico e mais fácil. Eu prefiro fazer isso do que ter que fazer a via. Mas se precisa da via, eu entendo que não seja melhor que esse paciente. Tem uma questão de partes moles, né? Eu também não vou agredir alguma coisa que não me interessa. Se a minha é invasiva, não tem quanto menos, melhor, não é isso? Claro, sério. Você agrega quase que uma dissecção de um filão anterolateral para fixar o que é o principal em termos de uma haste de tíbia, né? Falar dessa maneira. Exatamente. Essa fratura, André, foi, na verdade, um pouco atípica, né? Normalmente ela é como se fosse um maléolo posterior grandão. Curiosamente, eu apresentei um caso agora no congresso que era uma fratura que tinha esse padrão. Eu até perguntei se o fato de ser um traço vertical no plano coronal, se alguém agregaria uma placa anticisaliante ou só esses 2 parafusos, se a gente tinha acabado de falar sobre uma fratura de tornozelo que todo mundo falava de fixar com uma placa anticisaliante. Por que você pensa que a gente trata diferente essas fraturas? Não entendi, Google, diferente. Pensa, quando a gente tem um tornozelo malo posterior, normalmente a gente tem o hábito de ir por trás e fazer a fixação com uma placa anticisaliante. Uma fratura espiral terço distal, onde você tem um maléolo posterior grandão sem desvio, por que 2 parafusos são suficientes e não uma placa anticisaliante? Eu coloquei na fogueira. Tempo para pensar. Gostei da pergunta. Talvez mecanicamente o melhor é o posterior. Lógico, se a gente está pensando numa fixação da fratura diafisária com uma haste, você vai ter eventualmente 2 decúbitos ou um decúbito um pouco mais flutuante, que você vai de um lado para o outro, ou você vai torcer um pouquinho a mesa, torcer a perna e fazer a fixação posterior. Eu, particularmente, eu gosto muito de colocar a placa anticisaliante, até mesmo da explicação do paciente. Você coloca o parafuso na posição anticisaliante, você resolve o seu problema de maneira adequada. E eu acho que quando você vai fazer, se você opta por uma fixação de frente para trás, um traço de sandália para trás, sempre é importante lembrar que é necessário colocar uma pinça. A fixação sem pinça, você não está, eventualmente, reduzindo a fratura antes, não está apoiando, você está empurrando para a broca e, eventualmente, aumentando o traço de fratura ou fixando numa posição não perfeita. Posso falar aqui? O Guga, eu acho que a pergunta foi interessante porque a ideia, por isso tomografia. Por isso que quando a gente fala que a tomografia entra, ela questionando só aonde eu vou entrar. Não é porque eu vou entrar por trás, colocar uma plaquinha antisalhante atrás, na frente. É onde indicou que tem que colocar a placa, ou o parafuso, ou o que for. Por isso, bato com essa fratura, é uma fratura chata, complexa, que vai ter que te dar uma orientação. Às vezes você tem que entrar por trás, botar uma placa de suporte, às vezes você vai fazer só na frente 2 parafusinhos que não tem nada que valha nada. Normalmente o 2.7 entra perfeito para segurar a fratura, porque é para evitar uma complicação qualquer pela frente. Então, é de sabor, mas tem que saber onde. Eu acho que a Tomo ela agrega muito para isso, e principalmente para a gente ver o desvio. Uma coisa que eu penso bastante é o potencial de estabilidade de partes moles. Uma fratura desviada, acho que a placa anticisaliante, ela, sem dúvida nenhuma, ela acaba agregando demais. Mas numa fratura sem desvio, acho que o parafuso ele acaba fazendo
uma parte aí suficiente. E uma atenção, ainda- né, Pedrão? Desculpa, Luta. Uma Ainda atenção. completando, Edé, o que Pedro está falando, o Guga também, só queria adicionar, eu acho que a tomografia não só serve para identificar as fraturas ocultas, mas principalmente, na minha maneira de ver, se há envolvimento da incisura tibifibular. Se você tem envolvimento tibifibular, você precisa ver o que você vai reduzir. Você, com a radiografia, você não tem essa visão e a sua estratégia de abordagem intraoperatória, obviamente, ela vai mudar. Então, você não consegue fazer isso da frente para trás. Então, o acesso pós-lateral ou pós-medial, você tem que abrir a incisura, você tem que visualizar. Seguramente, a tomografia muda bastante a sua maneira de enxergar e a sua estratégia de abordagem, né, de acesso e, obviamente, de leitura da lesão como um todo. Eu acho que a grande vantagem da tomo nessa região é isso. Exato. E por isso, inclusive, que eu falei da tomografia no pós, a segunda tomografia. Sim. Não é Certo. irradiando o paciente igual maluco, não. É só para você ter certeza se aquilo que você faz fixou realmente bem. A incisura, se a função ficou legal, porque também não é Exato. assim. Exato. E, lógico, Pedrão, eu sei que isso não é a realidade Não usual. é. Eu faço muita tomo intra, tá? Para esses traços articulares. Isso é que aí você consegue consertar se for necessário, intraoperatório. Eu acho que, assim, de todos esses pontos, tem mais um que eu acho que é interessante, que eu até perguntei para o Zé o kit que ele usou, porque algumas vezes os kits de 2.4, 2.0, 2.7 talvez não tenham parafusos longos o suficiente. Você tem que conhecer o kit que você tem. Algumas vezes eles param ali no 30, 35, e que não é suficiente para uma fixação antero-posterior da tíbia distal. Então, eventualmente, até usar um 3,5, que você sabe que você tem pelo menos um parafuso 40 e pouquinhos, e vai chegar lá, assim, conhecer o seu kit. E essa combinação com a haste, com o implante que você vai usar como edutor interno intramedular. Perfeito, exatamente isso. Caso, André, brilhante discussão, acho que bem apresentado, bom caso. Eu só vou reforçar que um ponto importante na discussão que vocês estão falando da tomografia é entender realmente o traço, até mesmo para aquilo que o André colocou. Importante também colocar a pinça para segurar o fragmento, para que você, parafuso de anterior para posterior, às vezes você empurra e desloca o fragmento. Então, a tomografia também é importante para você saber onde que você vai colocar a sua pinça para manter a tua fratura no local como você quer e você manteve. Então, isso também é extremamente importante. E essa ideia da pinça de uma forma elegante também colocada, suave, mas no ponto certo, ajuda muito na manutenção dessa redução aí. Tá bem? Bom, excelente caso, André. Muito obrigado. Vamos passar agora, gente, então, no próximo caso, o segundo caso, que o Pedro Labrunice vai apresentar para a gente aí. Estamos todos aí convidados a participar como debatedores aí. Pedro, contigo aí. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, Pedro. Ótimo. Milagre, hein? Então, coisa, deixa eu ver aqui. Bom, essa é uma paciente de 70 anos de idade, uma senhora idosa, feminina, ela teve uma queda de degrau, ela cai da escada, acabando de descer a escada, o braço dela é dominante, ela é fechada, e essa é a radiografia. Alguém pode acrescentar alguma coisa para mim? Nós estamos quase que no horário, então vamos ser uma coisa mais rápida, tá bom, pessoal? Que é para a gente poder só direcionar até o horário final. Dr. William, você que é o craque nisso, você que é o mestre. Pedro, você tem uma fratura, luxação, né? E é uma fratura transolecraniana, né? Com uma luxação posterior da cabeça do rádio, uma fratura cominuta, pelo que eu consigo ver, né? E eu acho que, assim, é basicamente isso. Eu não sei se ela tem lesão da cabeça do rádio também associada, mas é uma fratura do olecrano, é uma transolecraniana, né, com uma luxação posterior. Isso. Alguém acrescenta mais alguma coisa? Algo no punho, Pedro? Não, normal. Só lesão única foi só o cotovelo. Já era de bom tamanho. Né? Você deve ter estabilidade, né? Bom. Quer dizer, essa... Fala.
Além da fratura da cabeça, tem que avaliar alguma coisa no plano coronal também em relação ao capítulo, né? Isso, quer dizer, as radiografias são horríveis. Você vê que não tem. O AP não é AP direito. Perfil. Não é Vai, perfil. né? Perfil Olha, vai. Pedro, é uma fratura preocupante, né? Você deve ter lesões associadas aí que vão produzir instabilidade, né? Com certeza, né? Mas eu acho que precisaria umas outras imagens. Pelo menos, né? Quer dizer, Pedro, fala. você considerou como uma variante de Monteglia? Eu pensei também nisso, porque como está posterior, no chá da cabeça posterior, eu fiquei, bom, podia ser o Montega também, né? Dá estabilidade desse tipo, Eu pensaria mais por esse lado, incluindo o que o Dr. William comentou da instabilidade, né? Mas eu acho que o Montega é like aí, pelo menos isso. Isso. A questão é o seguinte: alguém de vocês fazia algum outro exame? Porque eu fiquei falando aqui no outro caso de tomografia antes, tomografia depois, e deve achar que eu moro aqui num paraíso, né? Tomografia tem igual água aqui, né? Mas não. Alguém fazia algum outro tipo de exame, o tipo tomografia, o que valha, ou não? Ou com Sim, esse raio-x eu já posso ir para a cirurgia sabendo que eu vou, já tenho planejada? Pedro, Eu acho que tomografia é obrigatório, né? Desculpa, professor. eu tentaria só alinhar isso, né, e fazer uma tomografia, né, se você puder, né, porque a tomografia seria bom se você tivesse isso pelo menos um pouco mais alinhado, Reduzido. uma tentativa de redução para uma tomografia, mas se não, a tomografia eu acho que aí é fundamental, né, Pedro? Ô Pedro, eu acho que acrescentar o conceito de SPAN, SCAN e PLAN não seria de todo errado, né? Porque você teria a condição de fazer a leitura da fratura ela melhor posicionada, melhor reduzida, considerando a gravidade, personalidade da lesão, tudo isso. E alguém que pensa em tratar com fixador transarticular, pelo menos momentâneo, teria uma facilidade de fazer isso depois, para ler pelo menos a fratura melhor. Só um pensamento aí. Essa é uma boa informação que a pessoa tem, né? Mas, como eu falei, eu tenho a tomografia, mas também não tem isso tudo, né? E essa paciente chega, não é assim, essa maravilha. Então, a paciente chega e vem o raio-x, essa do raio-x, já foi para a tomografia, ninguém se preocupou em fazer nenhuma distensão, nenhuma tração, nenhuma nada, né? Essa é a radiografia. Acrescenta para vocês alguma coisa ou não? Ô Pedro, deixa eu fazer uma pergunta antes. Fala. Por que você já colocou direto a reconstrução e não os cortes axial e coronal sagital? Eu posso ser sincero com vocês? Você não tem, né, Pedro? Você não tem os cortes. Tem. Eu tinha que ser rápido para montar isso aqui, que estava em cima. Não, mas eu vou ser mais sincero. Desculpa. O doutor William até falou, em relação a reduzir, melhorar ali para a gente fazer a tomo. Eu vou dar a minha opinião. Toda vez que eu olho uma fratura complexa desse cotovelo, o corte coronal, axial e sagital, nem sempre me elucida todas as dúvidas. E a reconstrução para esse tipo de fratura no cotovelo eu acho fundamental. Várias vezes quando o cotovelo está meio fora, está luxado, eu começo a me perder e nem sempre eu consigo ter a clareza da minha fratura. Por isso que eu perguntei, eu achei que você tinha feito de propósito. Não, foi porque eu tinha, o corte eu tenho. E às vezes eu não sei se ele ajuda ou atrapalha, né? Porque quando você olha, fica tão assustado com aquilo, você começa a se perder no teu planejamento, o que vai precisar, não é isso? Mas, de qualquer maneira, eu até tinha esses cortes, tenho esses cortes, mas não coloquei aqui, só para a gente acelerar mais. E essa é a visão. Pedro, eu continuo na dúvida se tem alguma lesão na cabeça do rádio. Aí a tomo poderia nos ajudar, né? Porque dá a impressão que ele está meio as imagens estão somadas, né? Eu não sei. Elas ficam... Parece. Até... Fala. Então, na verdade, são esses exames. Com isso na mão, eu só tenho isso. Tá bom. Leva ele para o centro cirúrgico, Pedro. Isso. E aí, no planejamento, aí, Oi, além de ir com Jesus para o centro cirúrgico, você planeja alguma coisa? Eu faria uma abordagem posterior universal, abriria isso e reduziria, Pedro, porque você está vendo aí, você tem que reduzir essa luxação da cabeça do rádio. Eu não sei se ela tem alguma lesão ou não, pode ser uma lesão de reborda. Se tiver, a gente pode fixar com mini parafuso, né? Com parafusos, né? Se tiver. Acho que não vai ser necessário uma prótese. Você tem fratura do coronoide, você tem, não sei se aqui do lado medial ele está bem cominuto, né?
eu acho que você vai ter que fazer uma redução. O fragmento proximal do olecrano é grande, então ele permite uma osteossíntese com um implante, pelo menos de pequenos fragmentos. Pode ser que você tenha que utilizar 2.7, alguma coisa assim, com mini placas, né, para te resolver melhor essa fratura, porque ela é extremamente cominuta, né, para te agregar estabilidade. Mas, assim, eu entraria com este arsenal. Claro, se tiver um pouco mais, a prótese de cabeça de rádio, material de mini fragmentos, de pequenos fragmentos, e faria uma abordagem posterior, universal, né? E tentaria resolver desse modo, Pedro. Alguém diferente no sentido seguinte, deixa eu clarear minha pergunta. Olha só, tem essa fratura, vai entrar posterior, e se eu não tenho certeza da cabeça do rádio, eu tenho que começar primeiro pela cabeça do rádio, substituindo ou fixando a cabeça do rádio, porque até a redução me ajuda a dar o comprimento, ou você começa pela una primeiro e depois, se for o caso, vai para a cabeça. Ou necessariamente não faz nada na cabeça. Se a cabeça do rádio for possível de ser reduzida, porque não tem fratura do colo, né? Eu reduziria porque ela vai te dar o comprimento, ela te ajuda no comprimento dessa região. Lembrando que ela não pode ficar sob estresse, né? Quer dizer, na realidade, você vai ter que procurar reduzir anatomicamente a una, né? Da melhor maneira possível para que ela não fique sob hiperpressão, né? Mas ela vai te orientar, sem dúvida, com o comprimento. Sem dúvida. Isso é uma boa observação, porque as pessoas têm na cabeça, não sei vocês, queria ter a opinião de vocês, que é mais fácil, então, se eu estou com dúvida, eu abro, coloco uma prótese aí dentro, tá? E aí eu vou para a una, trabalhar na una. Aí dá problema. Aí você não tem cabeça direita, não tem a direção, não tem a distância, você começa a ficar meio perdido com uma situação dessa, ainda mais pensando nessa combinação que você tem proximal da una, né? Então, em dúvida. Aí é perigoso, Pedro, às vezes como estratégia, né, de redução e para melhorar a sua leitura, no intraoperatório, uma redução aberto ou fechado, com a fixação intramedular provisória com Steinman, ou com queixa de 3.0, por exemplo, te daria um ganho de comprimento da una, você reduziria a cabeça do rádio e conseguiria fazer a sua síntese começando da una, depois para o rádio. Né? Então, você faria a fixação provisória, como você colocou aí. Exatamente isso. Eu acho que isso melhora muito a sua visão, sua estratégia de redução. Eu faria exatamente isso, que eu tenho por hábito fazer exatamente isso aí. Começar dessa forma. A ideia de botar esse fio, esse aqui é um Kirchner 4.0. Isso aí. Quase uma haste intermedular. Só que ele alinha para você e você não fica pensando muito nos fragmentos que estão perdidos. Exatamente isso. Para tudo quanto é lado, né? E aí você ganha comprimento, né? Ganhando esse comprimento pela una, a cabeça do rádio, eu posso pensar se você pode mexer nela ou não, porque mesmo se você estiver com essa postura, com esse ataque que você faz, você pode voltar e fazer a cabeça, ou não, ou já partir direto para a una e esquecer a cabeça. Né? Então, essa é a ideia. Eu acho que quando você tem para fazer essa técnica, você tem que ter um moléculo maior, grande. Porque senão você não consegue. Senão você explode o resto que já não tem. Então, para fazer isso, o moléculo tem que estar grande. Não sei se vocês concordam. Sim, Pedro. Não, tem que ter um suporte. Se for osso esponjoso osteopênico, às vezes te atrapalha. Né? Lembrar que ela tem 70 anos. 70 Pedro, desculpe, aí, Pedro, você tem corticais inteiras, né, Pedro? Você tem parâmetros corticais. O problema é quando você não tem parâmetros corticais. Aí fica uma situação difícil. Quando essa região metafisária é toda cominuta, realmente fica muito difícil. Mas se você tiver parâmetros corticais, como você tem pelo menos uma parede, aí tudo bem, aí eu concordo. Exatamente. Né? Porque quando Fala. E ainda você tem a opção, como o Dr. William falou, né? Você tem que ter uma parede para te dar um parâmetro de redução. Não tendo esta parede, seja ela qualquer que seja, você pode utilizar uma mini placa para criar uma parede que você eventualmente possa não ter. E aí você entra na estratégia de redução utilizando esses implantes de perfil baixo, que é extremamente valoroso nessa região aí. Então, eu começaria assim e, na sequência, a mini placa 2.7, por exemplo. Essa foi a ideia da nossa conversa, porque
quando você tem um fragmento onde você pode tentar a redução, eu posso fazer uma redução, a placa, a mini placa, ela me dá esse poder, essa potência de fazer a redução e a fixação, e depois eu passo para uma placa definitiva, que vai ter de suporte mesmo, não é isso? Sim. Tem que tomar cuidado A quando você não... única, Quando ela é ao contrário, quando eu tenho uma combinação muito grande, e essa placa ela não vai me dar esse alongamento, essa fixação possível. Quer dizer, na verdade, é uma diferença muito grande entre você colocar uma mini placa, onde você quer uma mini placa como redução, e uma mini placa como estabilização. Então, acho que tem que ter uma cuidado muito grande para colocar a mínima. Na mais no cotovelo, acho que mão de uno e distal de número, é importante ter isso na cabeça. Exato. Uma coisa que, adicionalmente, eu acho que tem que ser tomado sempre, né, de cautela, em particular, é você não criar uma via de acesso que desestabilize mais a lesão do ponto de vista ligamentar e parte mole. Você tem que ser assertivo na sua colocação, principalmente numa lesão já instável, como essa daí, para você dissecar com cautela, para não agregar instabilidade ligamentar secundária à sua lesão. Então, a via de acesso bem programada exatamente. Então, se você assim. faz isso, só teria uma coisa pior, é infectar, né? Porque, se caso contrário, estabiliza. Curou, pode infectar, e você está no inferno e não sabia, né, que existia. Então, o a Pedro... ideia... Oi. Não, pode falar. Acho que uma vantagem boa desse caso também é que o coronoide é grande. Quando a gente tem um coronoide pequeno, muitas vezes essa abordagem posterior isolada ela não é suficiente. Nesse caso que a gente tem um coronoide grande, você consegue, além dos seus parâmetros que você criou, você consegue por pinças, fixando por anterior, tendo uma estabilidade do coronoide provisória com pinça mesmo, e aí acertando, fixando ele com parafusos pela placa posterior. Então você faria, no caso, seguindo a ideia que a gente está conversando aqui, uma placa ortogonal, mas sem necessariamente fazer uma placa anticisarente no coronoide. Ô, Pedro, uma coisa que, assim, às vezes eu acho que é interessante, por exemplo, você fechou aí a porta, né? Às vezes é melhor você não fechar a porta, né? Quer dizer, você, através dessa porta, você fazer a redução daquilo que está lá na frente e fixar. Né? Eu acho interessante isso. Então, você fixa o que está na frente por esta via de abordagem, por isso que eu falei, faz essa via posterior, porque aí, através do próprio foco de fratura, você tem uma porta maravilhosa para fechar o que você tem na frente, para você reduzir o teu coronoide, passar parafuso, não sei e tal. Bom, depois aí você fecha a porta e acerta o comprimento, etc., né? Então, isso é outra coisa interessante, é uma estratégia diferente, né, Pedro? Mas se tiver solta o coronoide, aí tem que ser o que eles chamam de outside para inside. Você abre, vai lá dentro, faz um laço do teu coronoide para puxar ele. Depende do tamanho dele, né, Pedro? Isso. Do tamanho dele. Porque se você, como o Guga falou, não tem a estabilidade anterior, isso aí não segura, ele vai saltando na tua frente e segura. A vantagem é que tinha essa parede, né? Isso. E aí foi feito isso aqui. Nesse caso, é uma placa de reconstrução, porque é paciente SUS, né? Foi feito essa estabilidade com a fratura. Repara que ela foi feita exatamente ao contrário dessa vez. Quer dizer, eu usei a placa grande, tá? A placa reconstrução 3,5, para fazer a estabilidade da fratura. Depois, quando você faz a estabilidade da fratura, eu parti para a placa, a mini micro, que você tem aqui, né? Para você fazer aumentar a estabilidade, porque tinha muito fragmento quebrado, muito fragmento. Então, consegui exatamente essa fixação, tá, da fratura, ao contrário que a gente entende que a placa mini micro vai fazer a redução. Nesse caso, a placa teve aqui, essa placa de mini, foi mais para estabilizar. Eu vou adiantar, porque estamos já atrasados, né? Essa foi, depois de 2 anos de fratura. Você repara aqui que esse parafuso aqui foi tirado, não pode ficar aqui, né? O parafuso só para estabilizar a placa, depois ele sai, óbvio, né? Não vai ficar na articulação, né? Eu queria que vocês comentassem essa fixação. O Pedro, quando eu vejo essas fraturas cominutivas, da una proximal, mas na região metafisária, pegando o coronoide mais para a parte distal, eu fico muito preocupado porque eu não tinha, pelo menos, esse conceito de
de placas ortogonais até alguns anos atrás. E eu vi muito retardo de consolidação, ou mesmo pseudoartrose, onde a placa quebrava, a placa de reconstrução. E aí eu já cheguei a ver uns 2 casos, pelo menos, que foram feitas 2, 3 cirurgias, colocando enxerto, colocando placa DCP moldada, tentando colocar uma placa mais estável para tentar agregar estabilidade. A hora que eu aprendi essa placa ortogonal nessa região, eu não entendi por que a gente não pensou nisso antes, lá na época. Mas tem muito sentido, faz muito sentido. Agora, vamos pensar ainda melhor ainda. Vamos pensar aqui que essa cominução está nessa região, que fica exatamente nessa região aqui, onde ficam os ligamentos. Então, na parte interna, você tem o tubérculo sublime. E na parte externa, a crista supinadora. Quer dizer, por que quando você tem uma tríade terrível, eu fico tão preocupado em fazer a estabilização do meu ligamento lateral, porque está instável, que o ligamento soltou e meu cotovelo vai ficar instável. E quando eu tenho essas fraturas, que são cominúteis, e que perdemos esses ligamentos, que são, na verdade, são a ancoragem do ligamento interno e externo, não é isso? Que são os principais ligamentos de estabilidade do cotovelo, você não fixa. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter na cabeça. Eu preciso estabilizar, eu preciso fixar isso aqui para dar estabilidade. Senão eu não vou liberar esse cotovelo. Não vou conseguir. Claro. Então, fala. Pedro, só um comentário aqui. Eu acho que a tua síntese está muito boa. Você tem um parafuso que eu acho que é importante, que vai para a ponta do olecrano, né? Isso, ele sempre é um parafuso longo. Depois você tem um parafuso que vai para o coronoide. Isso, que também eu acho esse extremamente importante. Eventualmente, você pode ter um parafuso que é aquele que vai lá de trás para dentro da cavidade. Agora, eu fico preocupado, Pedro, com esse parafuso oblíquo, o outro que vai de trás aqui, de baixo para cima. Isso, esse parafuso. Porque, como o olecrano ele faz assim, a gente não tem, às vezes, muita noção se ele pode estar ou não intraarticular, entendeu? Então, esse parafuso eu fico sempre muito preocupado. Eu queria saber qual que é que parâmetros você olhou para colocar, como é que você faz isso? Esse aqui eu tenho o seguinte, eu faço sempre uma incidência intraoperatória com o braço em abdução e rotação interna de mais ou menos uns 20, 30 graus. E aí eu vejo essa ponta desse parafuso, se ele está indo para a coronoide, que é o que interessa para a gente, ou ele vai mais para fora ou vai mais para dentro. Porque o perigo dele é ficar muito próximo da articulação e aí você estraga a articulação, né? Então, você ainda vai essa é a minha preocupação, Pedro. Não, você desce. Se eu descer esse parafuso e passar ele e ver essa imagem desse parafuso na hora, tá? Que é o contrário, eu tenho certeza que o meu parafuso está no centro e não tem problema. Então, no perfil eu vejo, e o perfil tem que ser esse aqui na cirurgia, hein? Esse aqui. Se não tiver esse picôndilo redondo, não vou falar que a minha síntese está boa, não. Porque começa a ficar meio oblíquo e aí eu vejo que ele está interarticular. Então, ele não pode estar muito próximo. É difícil eu botar esse parafuso, na verdade. Né? Aqui coube porque o meu olecro estava grande, estava suficiente para fixação. Eu ainda peguei um pouco do coronoide e ainda dei uma estabilidade nele. Ajudou. Agora, o que você comentou foi esse parafuso aqui, ó, que vai de frente para trás, né? Que vai para a ponta. Esse parafuso é espetacular. Esse parafuso é extremamente importante e o do coronoide também. Esses dois parafusos, quando você coloca ele numa massa óssea muito boa, em geral ela existe, essa massa óssea, você acerta, a tua síntese fica extremamente estável. Não exatamente nesse caso, que eu tinha um olecro muito grande, ainda estava muito preocupado, apesar de eu ser porótico, né? 70 anos, né? Quando fazem essa fixação dessas unas proximais, muito diminutas, um olecro meio pequenininho, vocês fazem algum aumentation com uma sutura no tendão, no tríceps, para suportar na placa ou não? Ou não se preocupa com isso? Normalmente eu não faço, Pedro. Um Krakow que vai no tríceps e vai amarrar ele na placa para garantir que isso não saia, não pule. Alguém de vocês faz isso? Não.
Não faço, Pedro. Eu não faço. Também não faço de Geralmente rotina, mas eu já me Faço, arrependi de não ter feito, viu? A gente se arrepende porque é um fragmento muito. Se eu não consigo botar esse parafuso, que fica aqui, vendo? Esse parafuso aqui ajuda a não arrancar, ajuda a prender essa placa bem para não deixar soltar esse fragmentinho que está aqui dentro. Uhum. Às vezes, quando esse fragmento ele é pequeno, ainda mais pós-apolótico, e nesse caso, principalmente, passei SUS, essa placa é uma placa de reconstrução, não tem nada de bloqueado nessas placas, então, às vezes, você pode fazer um Cracóvia aqui atrás, prende na placa, e aí eu posso liberar o paciente mais rápido também. Então, são macetezinhos que a gente vai usando para liberar o paciente rápido para o cotovelo. Semelhante ao humero proximal. Isso, exatamente, é igual, exatamente. Então, essa é a paciente. Agora, é impressionante, né? O cotovelo, a extensão, ele é sempre limitada. Por melhor que seja a cirurgia, por mais rápido que você libera o paciente, tudo bem que essa é idosa, mas sempre a extensão é complicada. Pedro, aí tem uma coisa que eu acho que é, sim, é um achismo, não tenho nenhuma comprovação, mas eu procuro sempre que possível não subir com a placa ao redor do olectron. Aquela curvinha com o parafuso que vai para dentro, intramedular, se eu puder evitar aquilo, eu evito. Eu não ponho isso. Por exemplo, se eu tiver um fragmento grande, como você tinha aí, eu coloco o parafuso, a minha placa termina nesse parafuso que vai para cima no olectron, entendeu? Não tem parafuso lá atrás. Eu vou com esse parafuso e com outro. Isso é uma coisa que eu vi e muito aprendi com o Weber, e que ele fazia essas osteossínteses sempre chamando a atenção. Aquele livrinho que o Pesantes mostrou no início da aula, tem nesse livrinho isso daí. Você coloca esse parafuso bem posicionado posterior e o outro como você colocou. Em geral, quando você tem uma fixação razoável com esse parafuso, e agora a gente tem parafuso bloqueado, né? Então, a gente evita de ir com essa placa para trás. Isso melhora muito a reabilitação do doente, viu, Pedro? E me diz outra coisa também que é interessante, porque como a extensão sempre é um problema para o cotovelo, como é que vocês imobilizam o paciente pós-operatório? Eu sempre imobilizo o cotovelo em extensão, Pedro, no pós-op. Guga? Porque ele ganha a flexão. Isso. Guga também, em extensão? Mas eu deixo um semi-estendido, mas não muito, não. É coisa de, ao invés de 90, ali uns 60. Quanto que você deixa, professor? Eu deixo mais. Eu deixo ele com uns 20 graus, 15, 20 graus. Quase extensão, não extensão completa, porque é desconfortável, mas eu deixo com 15, 20 graus de extensão. E porque o doente ganha flexão, mas não ganha extensão. Isso. Então, eu deixo sempre assim, todo cotovelo que eu opero, eu imobilizo desse jeito. Não importa a fratura, ao redor ali do cotovelo, imobilizo assim. Pedro, eu usualmente, se o cotovelo for estável do ponto de vista ligamentar e eu garantir que a minha síntese ficou bem feita, eu não imobilizo. Eu libero com mobilidade passiva, ativa dentro do possível, mas usualmente eu não coloco imobilização. Considerando estabilidade ligamentar, um cotovelo que a síntese ficou boa, que você pode confiar, né? No que você fez, eu primeiramente não imobilizo. A imobilização, Guto, eu estou colocando... não imobilização para você deixar 4 semanas, não é isso? Não, a imobilização, a que eu faço é uma imobilização para você deixar o doente 1 semana ou 5 dias, que é aquele momento agudo da lesão de partes moles, e aí eu começo a reabilitar o doente. Mas é diferente o doente partir de 20 graus e ele começar a acordar o bíceps, porque eu já peço para o doente acordar o bíceps na imobilização, fazer a contração do bíceps, que nem você faz no joelho a contração do quadríceps, para depois ele flexionar, entendeu? Então, eu cheguei à conclusão que isso é melhor. Não sei, eu não... 30 graus ou 20 graus já é o suficiente. Primeiro que o paciente vê o braço dele estendido. E já vê que está estendido. Consegue estender, não é isso? E o segundo, que acho também que é muito importante, partes moles. Quando acaba uma cirurgia dessa, você descola muito, não é isso? E aí, quando você fecha, ou você bota um dreno,
Ou então você vai sangrar, isso vai sangrar muito. Com o paciente em 90 graus, há uma tensão muito grande da pele nessa região. E essa pele aqui é muito fraquinha para o cotovelo. Isso. Então, além da extensão do cotovelo, para o paciente ver, e vai começar já, teoricamente, a fisioterapia, que a fisioterapia já está estendida, eu falo que a parte mole tem que ser prevenida. Por isso, extensão. Quando eu mexo demais no cotovelo, está estendido, independente da fratura. Isso. Eu também gosto disso. Tá, okay? Então, essa foi nossa amiga paciente. E aqui eu queria alertar para vocês só um detalhezinho, para a gente terminar, se alguém não tiver nenhuma pergunta. Nesse caso, do nosso lado esquerdo, tá vendo? Essa placa é uma placa de redução. É outro caso, naturalmente, tá? Então, essa é a placa, quando você fez a redução, que é uma placa de suporte, reduziu e veio com a placa em cima. Nota que é uma placa também de reconstrução, SUS, não tem bloqueada, mas não importa isso. Então, essa é uma placa 2.0, onde você fez já, aí sim você estabilizou a fratura. Então, essa é de redução. Essa que nós usamos aqui foi uma placa para aumentar a estabilização. Então, essa placa tem uma função, enquanto que essa outra placa tem outra função. É para deixar bem claro para a gente, para ficar botando plaquinha em todo mundo, a gente não está se divertindo botando placa. Não, a função de cada um. E Pedro, o que você comentou é muito importante, né? Aquele artigo que eu comentei do Knox, né? O artigo biomecânico, ele cita bastante que quando, é só um reforço de conceito, né? Em cima do que você disse, quando você utiliza o princípio da estabilidade absoluta, essas placas têm importância biomecânica, obviamente, distintas de quando você utiliza estabilidade relativa. Nas placas onde você utiliza isso como auxílio de redução e a sua síntese principal é que confere estabilidade absoluta, esta placa poderia até ser retirada. Na estabilidade relativa, é o contrário. Se você retira, você perderia, teoricamente, biomecanicamente, uma estabilidade conferida pela estabilidade relativa. É só um adendo em cima do que você falou. Achei interessantíssimo esse artigo. Muito bom. Muito legal. E aqui também chama a atenção que quando você está usando esse tipo de placa, que é uma placa, você lembrar que a UNA tem um varismo de 7 graus, 10 graus. Então, repara que o primeiro teste que você tem, nunca vai reduzir, nunca a placa fica boa. Então, você tem que dar uma modelada nela, fazendo um pouco de varo dessa placa, que foi feito, né? Para modelar a placa, para ficar na posição ideal. Lembrar sempre disso, o varo do braço. Bom, isso é só um detalhezinho que não tem a ver com o nosso tema. Ok. Luiz, eu acho que era isso que eu tinha que apresentar. Já passamos muito do horário, mas tudo bem. Não. Eu acho que, Pedro, excelente caso, excelente discussão. Eu acho que a gente aproveita o tempo para reforçar conceitos. Acho que a obrigatoriedade de horário não é assim tão rígida no momento em que estamos entre amigos e principalmente porque aprendemos todos com esse tipo de discussão, aprendemos todos com esse tipo de debate. Eu acho que isso agrega muito conhecimento, isso agrega muito conceito para algumas pessoas que estavam aqui assistindo, até especializandos dos fellows ou residentes do trauma ortopédico, mas basicamente isso sempre traz alguma novidade, algum conceito muito interessante. Muito bom, Pedro. Muito obrigado pelo caso aí, por ter compartilhado esse caso com a gente aí. Tá bem? Pessoal, então, assim, essa é uma atividade da educação continuada da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, é o nosso 4º módulo, nós estamos encerrando essas atividades da sociedade neste ano, então, a partir do ano que vem, nós retornaremos, podem ter certeza, com o mesmo programa de educação continuada, com ensino e treinamento, com os cursos de liderança, com as atividades educacionais. Então, a gente vai ter todo esse tipo de vínculo para que a gente possa estar trabalhando isso. Vocês podem aguardar, vocês podem estar atentos aí nos nossos meios de comunicação, isso vai ser divulgado aí com o passar do tempo aí, bem? Então, eu gostaria de, antes de passar a palavra para o nosso presidente, o José Otávio, eu gostaria de agradecer a presença dos que estiveram aqui participando, que estiveram assistindo até esse momento. Tivemos inúmeras pessoas já conhecidas, que estiveram participando do evento, o Sergei teve o período todo, né? Tivemos outros colegas de vários setores aí do país, que teve o Zé Eduardo Grande, também teve por aí assistindo todas as apresentações, o Paulo Vogt de Curitiba também, Rafael Lara. Então, isso é extremamente importante que a gente possa estar aqui reunido
para compartilhar esse tipo de conhecimento, fazer com que a nossa especialidade cada vez chegue mais ao nível brasileiro de uma forma bem amigável e bem salutar esse tipo de conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer, professor William, sua expertise, sua presença aqui conosco, agradecer ao Gustavo Sanches, obrigado, professor Gustavo, gostei o Guto Campinhos, que está lá mesmo no seu plantãozinho lá, mas está aí participando conosco, o Robson, que esteve saindo da cirurgia de última hora, mas o Pedro Labonice também, que fez essa atividade conosco. Eu gostaria de agradecer a todos e desejar uma boas festas, bom Natal, bom Ano Novo a todos, já que nossas atividades oficialmente só o ano que vem. É um prazer poder estar aqui com todos vocês e em breve estaremos juntos novamente. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Em nome do Vincenzo, o atual presidente, agradeço a participação de todos, do Pesantes e do André que tiveram que sair, do professor William, Pedro Labronice, o Guga, o Guto Campinhos, o Luiz e o Robson ajudando na discussão. Também gostaria de agradecer a todos que participaram ao longo do ano das nossas atividades online. Como o Luiz falou, essa é a última atividade online do ano de 2022. Nós vamos continuar com esse projeto que começou há 2 anos na gestão do William, um projeto de reflexões, a educação continuada com uma aula e com discussões, e com as discussões de casos clínicos com as sociedades de trauma latino-americana. Nós vamos começar o ano que vem, nós estamos terminando a programação e ela continuará, com certeza, de forma síncrona e gravada nas nossas mídias sociais de forma síncrona, para quem quiser avaliar ou assistir depois, também tem a possibilidade. Gostaria de desejar, assim como o Luiz, boas festas, bom ano novo e a gente se encontra com certeza no ano que vem. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, obrigado, boa noite. Um abração para todos, um abração. Obrigado. Um abraço, Um abraço a obrigado. todos. Obrigado. Um abraço.